Todos aí já me conhecem de outros vídeos. Sou o professor monitor de vocês aí, Carlos Michel, de Física, do programa Universidade para Todos, o ESC. Então hoje nós vamos aqui começar aí o assunto de máquinas térmicas, certo? Seguindo aí os assuntos da área da termodinâmica, certo? Continuando. Os objetivos da aula de hoje, nós veremos aí um pouco da história da ciência, a conceituação de máquina térmica, certo? Trabalharemos aí um pouco da história da ciência, das máquinas térmicas, como se deu o processo, as evoluções, a contextualização histórica, nos conceituar aí um pouco, né, da máquina térmica do ponto de vista físico aí, certo? Trabalharemos aí a conceituação também da segunda lei da termodinâmica, teremos algumas aplicações aí dessa temática de hoje e algumas curiosidades científicas também, ok? Então vamos que vamos, galera. A aula tá bem informativa, com muito conhecimento, bem interessante. Solta a vinheta e chama o físico. Vamos que vamos. Então, sim, eu sempre gosto de levantar alguns questionamentos, né, para que meu aluno pense aí, aumente suas sinapses. Então, a pergunta que eu faço aqui logo de cara para vocês, visualizando essa figura, perguntar a vocês o que veio primeiro. O que ocasionou o quê? As máquinas térmicas, ocasionou a Revolução Industrial, ou foi a Revolução Industrial que ocasionou as máquinas térmicas? Então, tempo aí para vocês responderem. Pensem, respondam aí. Mandem nos comentários para o vídeo nesse momento. Diz aí. Passado o tempo, então agora vamos discutir. Deixa eu ver o que eu diria aqui. As máquinas térmicas veio primeiro. Sim, teórica, acho que logicamente, né, eu chutaria que a Revolução Industrial veio primeiro, né? E aí, com a Revolução, veio as máquinas térmicas, né? Mas você também poderia pensar, não, houve as máquinas térmicas, e com a construção das máquinas térmicas veio a Revolução Industrial. Resposta A ou B? A resposta A é a mais correta, né? A mais coerente, porque foi a Revolução Industrial que ocasionou a demanda da necessidade, assim, né, de aprimorar as máquinas térmicas, né? As máquinas térmicas, elas já existiam, estavam lá já há muito tempo já. Então, a revolução, o modo de vida da população, né, a evolução, de acelerar, de manufatura, né, de acelerar a produção, é que ocasionou aí o melhoramento das máquinas térmicas, né? A termodinâmica, ela surgiu oficialmente aí, a nível de histórico para vocês, no início do século XIX, né? Mas já haviam estudos a respeito do assunto antes, no século XVIII. Então é o que eu estou dizendo aí, né? Já haviam aí estudos já, mas foi a revolução que acelerou aí o aprimoramento das máquinas. Esse ramo da física foi criado a Revolução Industrial, certo? Então, a Revolução Industrial, um movimento aí, né, ocasionou aceleramento, né? A gente pode aí contextualizar que sempre é o movimento, né, que acelera aí é o catalisador da aceleração de tecnologias, né? A gente pode pegar exemplo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Quando está acontecendo a guerra, claro, infelizmente, né, a gente fica triste com uma guerra, né? Mas se produziu muita tecnologia neste momento histórico aí da humanidade.
Assim como a gente pode pegar o que está acontecendo agora, né, com a pandemia, né? A pandemia, muitas mortes aí, né, infelizmente. Mas se a gente observar aí o mercado financeiro, negócios, empresas, foi um grande aí, catalisador, né, do, do aceleramento, né, do processo digital aí das empresas, do modo de dar aula, né, de vida, né, as escolas, a própria aula aqui, né, hoje eu estou dando aula para vocês aqui, justamente o ensino remoto já existia antes, mas a pandemia aumentou aí vamos dizer assim, essa aceleração aí do mundo digital, né, dos serviços digitais, aumentou avassaladoramente. Então, as leis da termodinâmica estudam um sistema em que a troca de energia e com esse calor altera os estados de temperatura, pressão e volume em um processo físico. Certo? Então, eu vou falar aqui um pouco da evolução, a evolução das máquinas aqui. Vamos pegar aqui a princípio, temos Thomas Savery 1698, então ela era uma máquina menos eficiente, certo? Que nós temos aqui os pistões, né? A caldeira mandando aqui o calor para os pistões. E ela era considerada ineficiente. O seu aprimoramento veio aí com Thomas Newcomen, certo? Já é uma máquina mais eficiente aqui. O princípio também de funcionamento, basicamente a injeção de calor aqui, né? E faz funcionar aí os pistões, o trabalho mecânico, né? A conversão da energia térmica em energia mecânica. E temos aqui James Watt, 1763, sua máquina térmica aí, já bem mais desenvolvida. E por fim temos aqui um exemplo do que nós temos hoje, né? Então a gente vê como evoluiu, né, as máquinas, pegamos o processo histórico, né, até chegar aqui hoje, como nós temos os carros, né, ainda partiu do processo termodinâmico, né. Em sequência, então, aí nós temos aqui, a gente vê isso muito na indústria do petróleo, né, as brincadeiras, né, as partes lá também usado muito na usinagem, né, de carvão. Temos aqui a máquina a vapor, o aprimoramento da máquina de Carnot, certo? Como nós veremos aí, falaremos de Carnot numa próxima aula aí, mais adiante. Dando sequência, aqui então já vou trabalhar aqui um pouco o conceito para vocês da segunda lei da termodinâmica, né? O que é a segunda lei da termodinâmica? Antes de trabalhar aqui a segunda lei da termodinâmica, vamos ver um pouco aqui da conceituação de máquinas térmicas, certo? Que é máquina térmica. Então, do ponto de vista físico, eu posso dizer que eu tenho aqui uma fonte quente, certo? Chamei aqui de QQ, vou chamar aqui. Então, vou melhorar isso aqui. Eu vou chamar aqui de fonte. Posso mudar aqui, né? Vou chamar aqui de fonte tá fornecendo, ok? Fonte fornecedora, tá entrando aqui. Eu vou chamar cá de fonte rejeitora, certo? Vou colocar um R aqui, fonte rejeitora. Então, eu quero que vocês aprendam aqui do ponto de vista físico. Eu tenho uma fonte entrando aqui, fornecendo, está realizando trabalho, fonte representada pela letra W, e eu tenho uma fonte, uma energia que é perdida, né, dissipada, que eu chamo de fonte rejeitora, né, rejeitada. Então, pelo princípio aqui matemático, né,
posso dizer aqui que a soma das energias que entra é igual à soma das energias que saem pelo princípio da conservação de energia, certo? Então, QF, vou colocar aqui QF, eu quero chamar de QF, certo? Vocês vão achar que aqui em muitas nomenclaturas aí, mas fonte quente, né? Mas eu quis mudar aqui um pouco, certo? É igual a W mais QF, certo? Então, aqui é análogo, né? Se a gente analisar aqui, é análogo ao princípio aí da lei de Kirchhoff, né? A soma, a primeira lei de Kirchhoff, né? A soma das correntes que entra em um nó é igual à soma das correntes que sai daquele nó, né? Aqui, primeira lei de Kirchhoff. Então vocês podem estar pesquisando aí, certo? Então vocês entendendo aqui, certo, pessoal? Então vocês já podem, já conseguem responder qualquer coisa que vocês quiserem, ok? Perdi o cabo e perdendo o mouse aqui. Aqui, pronto. Voltamos. Algumas falhas técnicas. Então posso dizer que W é igual a QF aqui é QR, né, pessoal? Rejeitado, né? Menos, vou botar aqui o módulo, né? Que aqui pode ser uma fonte negativa, né? Como é rejeitada. Então, para não virar um somatório aqui, né? Nível matemático, um módulo de QR. QF sempre vai ser positivo, né? Mas enfim. Então, o rendimento, então, uma máquina térmica, ela sempre vai existir essa pessoa aqui, né? Fonte rejeitada, né? Então a mesma coisa assim, fazendo uma analogia à energia que chega às nossas casas, né? A gente paga aí, né, por uma fonte, por uma energia reativa, né? O QR, né? Que vem aí pelo uso de indutores, né? Então a gente tem uma potência reativa, né? Então a gente paga como um princípio ali da cerveja, né? A cerveja, ela tem espuma, aquela espuma é o que se perde, né? Então ela é dissipada ali. A gente precisa daquela espuma, né, para a cerveja ficar boa. E a mesma coisa, as máquinas para funcionar precisa daquela energia reativa, né? É uma energia que ela não é convertida em trabalho, mas precisa daquela energia para funcionar. Então o rendimento de uma máquina, ela é dada aí pela forma do seu trabalho, né, sobre o QF, certo? Pelos cálculos matemáticos aqui, né,
substituindo W por QF menos QR, e a gente vai chegar em 1 e distribuindo os denominadores, a gente vai chegar a QR sobre QF. Então, se eu tiver aqui 100, vamos botar aqui, vou botar 200 joules aqui entrando na minha fonte, né? Eu tiver, vou botar aqui 100 joules foram rejeitados, né? Quanto trabalho aí em rendimentos, qual for o rendimento da minha máquina. Então seria, qual seria o trabalho, né? Primeiro eu teria que achar o trabalho seria 100, né? 200 menos 100. Então meu rendimento aí seria 100 sobre 200, né? Seria a metade, né? Então daria aí, essa máquina teria um rendimento de 50%, né? Correto? Eu espero que vocês, isso aqui não é tão importante, vocês gravar essas questões, mas eu espero que vocês tenham aprendido aqui o conceito físico da coisa, certo? Então, dando sequência aqui, a segunda lei da termodinâmica diz que construindo uma máquina térmica operando em ciclos, seria impossível que esta tenha um único efeito transformador integralmente calor em trabalho, né? Aquela questão, não tem como rejeitar a fonte, desconsiderar a fonte rejeitada, ok? Um exemplo disso é, por exemplo, a frenagem de um carro, transformando energia cinética, né, em energia térmica, né? Então essa energia perdida, ela não tem como retornar. Então aqui, como a gente vai ver aí, principalmente quando estudar a entropia, ela não atende aqui o princípio da reversibilidade, né? Ela está contida aqui no princípio da irreversibilidade, né? Irreversível esse processo aqui. Então é basicamente isso que a segunda lei aí tá colocando para vocês aí. Vamos a algumas aplicações. As máquinas térmicas surgiram no século XVIII no contexto da Revolução Industrial. Revolução essa que modificou completamente a organização das cidades europeias. Essas mudanças vieram através de desenvolvimentos tecnológicos através dessas máquinas térmicas, mudando a forma de produção e do transporte da produção também. Nesse contexto surgiram alguns pensadores na área da política, por exemplo, a gente pode destacar o Karl Marx, e na área tecnológica a gente pode destacar o James Watt. Esse processo histórico, máquinas essas que até hoje são utilizadas, claro que com mais tecnologia. Como a gente está vendo aí, o motor de um carro nada mais é do que uma máquina térmica muito parecida com aquelas de antigamente, aprimorada. Mesma coisa a turbina de um avião. A turbina de um avião é uma máquina térmica parecida com aquelas do século XVIII, com uma série de aprimoramentos, obviamente.
Aí tá uma máquina térmica do século XVIII, da época da Revolução Industrial. Tu tinha uma caldeira, essa caldeira liberava calor para aquecer a água, o vapor de água fazia um pistão se movimentar. E esse movimento do pistão era transmitido. Para quê? Era transmitido para tu conseguir girar uma roda, por exemplo. Aí tu tem o exemplo de uma máquina térmica em funcionamento. Essa máquina térmica podia ser usada, por exemplo, para bombear a água para fora das usinas de carvão, de mineração. E a física por trás disso? Bom, a gente tem uma máquina térmica padrão aí, a gente dá alguns nomes. Por exemplo, a fonte quente. A fonte quente é ali onde fica a caldeira, tá? A caldeira que vai fornecer calor, uma quantidade de calor QQ para a água. A gente vai ter também a fonte fria, que é onde uma parte do calor vai ser liberada. Nem todo o calor é aproveitado pela máquina. Uma certa quantidade de calor, QF, é rejeitada na fonte fria. E a gente tem aqui a chamada máquina térmica. A máquina térmica é onde efetivamente tu vai ter uma quantidade de energia realizando trabalho, ou seja, fazendo aquela roda ali se movimentar. Então a gente já viu essa questão de trabalho, do rendimento, certo? Basicamente aí é o que ele vai O mostrar. Carnot, ele descobriu qual que era a máquina térmica mais eficiente que poderia existir. E a isso se dá o nome de ciclo de Carnot. A gente tem aí a representação dessa máquina, e nenhuma máquina operando entre duas dadas temperaturas pode ter um rendimento superior a essa máquina térmica do Carnot, onde tu tem duas transformações isotérmicas e duas transformações. Então essa parte do Carnot a gente vai ver na próxima aula, só um esboçozinho, certo? Essa aula já está terminando aqui, então vamos a algumas curiosidades da energia aí. Temos aqui Rockefeller, né? Quem não sabe, é um dos grandes aí figurões do ramo do petróleo, né? Um dos homens mais ricos aí, né? Que existiu aí na história. Eu quero levantar algumas curiosidades científicas aí, né? Cientistas que propuseram energias mais limpas e baratas. Então temos o Nikola Tesla, né? Com a corrente alternada. Então interessante a história do Nikola Tesla aí. Quem tiver interesse, dá uma olhada no YouTube. Tem as referências aí. Rudolf Diesel também, bem interessante. Criou o motor a combustão, né? Óleo diesel. Todos eles sofreram, né, perseguições. O Rudolf Diesel sofreu pelo governo, né, alemão. Temos o Eugênio Maloff, né, esses três aqui aí com o princípio da fusão a fria, né? Nós teríamos aí carros hoje funcionando a água, né, com a separação aí do hidrogênio e oxigênio, né? Então imagine aí, né, energia mais barata, mais limpa. Então levantei questionamentos, né? Quem está no poder, será que tem interesse nessas tecnologias? Por que essas tecnologias não se desenvolvem, né? Então levanto esses questionamentos aí para vocês. Percebe-se que grandes invenções surgiram com a evolução no modo de vida e catástrofes como as primeira, a segunda, como já falado, né? A má administração da energia ameaça a vida humana, as tensões decorrentes pelo controle do petróleo, gás e a sede cada vez mais poderiam acirrar as tensões de guerra entre todo mundo, né? Uma preocupação no mundo onde o que só importa é o dinheiro, predominantemente dominado por grandes multinacionais, ou seja, o controle do poder está nas mãos de minorias, a qual não há incentivos para a melhoria da qualidade de vida do todo. Portanto, percebe-se que as grandes invenções relacionadas à energia estão geralmente ligadas a interesses e incentivos políticos, ou por motivos egoístas. Os grandes empresários, detentores do domínio financeiro e tecnológico no setor energético, percebe-se que não há interesse no modo de melhoria da humanidade. Resumo da aula de hoje, eu deixo aí, nós vimos que a fonte de calor fornecida é igual ao somatório do trabalho mais o calor rejeitado e obedece a primeira lei de Kirchhoff, né? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Segunda lei da termodinâmica obedece o princípio da irreversibilidade, né? Deixei minhas referências, seus comentários, dá o joinha,
Até a próxima, pessoal. Não deixem de estudar.